dia. Bom dia. Bom dia. Pode baixar. Graça e paz, queridos. Pode se assentar. Como o Levi mencionou aqui, foi uma semana de bênção, né? Quando nós entendemos quem é Deus na nossa vida e que a morte é apenas mais um ponto da nossa vida aqui na terra, mas com alegria e com esperança daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu sempre brinquei com a Carol, né? Eu nunca conheci alguém que mais entregou a vida a Cristo como dito. A cada culto ele entregava a vida dele a Cristo. Cada culto que tinha em casa tinha um apelo, estava ele lá de olhinho fechado, levantava a mão e chorava e entregava a sua vida a Cristo, né? Então, realmente era uma pessoa que dentro das suas limitações, ele cria no Senhor, ele foi batizado nas águas, e ele tinha o seu tempo de oração, enquanto ele conseguia dobrar os seus joelhos, ele dobrava os joelhos, orava, ele se preocupava com as pessoas, se preocupava com as vidas, e estava lá preocupado com o pastor, e o pastor, como que está? Então, era uma pessoa que realmente, né, tinha essa sensibilidade. Né? E aqui nós falamos sobre o cuidado, né, para com os irmãos da fé. O quão importante é, como o Levi mencionou. Né? E na semana passada foi ministrado sobre guarda-chuva da fé. Foi ministrado sobre fé, né? Sobre cobertura espiritual. E olha só o que diz a palavra de Deus lá em 1 Timóteo 5:8. Diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, eu louvo a Deus pela vida da Carol, pela vida da Duda, que por todos esses anos cuidaram do dito, dedicaram o tempo, abriram mão de muitas coisas, abriu mão, Carol, muitas e muitas vezes, de se cuidar para poder dedicar a vida. Isso é fé em ação. Não adianta nada se nós não praticarmos a fé. A fé sem obra é morta. Então, queridos, eu quero falar algo totalmente diferente disso nessa manhã, mas nós estamos compartilhando, estudando, conversando um pouco sobre as duas cartas a Timóteo, cartas que Paulo escreveu a Timóteo. Então, esse mês é um mês que nós estamos dedicando a palavra, ao estudo, a direção, a instrução do Espírito Santo, baseado na Escritura, né, de Timóteo. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá em 1 Timóteo, capítulo 2, e nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 6. 1 Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler de 1 até o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: antes de tudo, recomendam que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Senhor, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mais uma vez, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus,
o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Amém? A palavra do Senhor, ela vem claramente dizer aqui sobre a importância e sobre o desejo que todos, sem exceção, sejam salvos através do conhecimento da palavra, ou seja, através de Cristo, através da Bíblia, nós chegamos ao pleno conhecimento de quem é Cristo e qual o seu plano e o que nós devemos fazer e como nós devemos caminhar para que todos nós sejamos salvos. A salvação, ela não é algo que acontece em um dia e ponto final. A salvação, ela é contínua. A cada minuto da nossa vida, nós devemos desenvolver a salvação. Buscar na pessoa de Cristo, buscar nas nossas atitudes, através de como a palavra de Deus nos ensina, para que nós sejamos salvos. Mas, falando um pouquinho sobre essas cartas a Timóteo e também a carta a Tito, são 3 cartas que foram direcionadas especificamente a seus discípulos, a pessoas, aqueles que caminhavam junto com Paulo. Então, diferente das demais cartas que Paulo escreve às igrejas, como Coríntios, Romanos, Gálatas, Efésios, são cartas direcionadas com uma mensagem à igreja, com algo direcionado para a igreja, seja uma exortação, seja uma direção, seja um encorajamento, Paulo está dando para a igreja. Mas nas cartas de Timóteo, nas quais nós estamos estudando, são chamadas cartas pastorais. São cartas direcionadas para o cuidado de pessoas específicas, no caso aqui de Timóteo. E quando nós lemos 1 Timóteo 2,4, é muito claro e expresso o amor de Deus através da pessoa de Jesus Cristo, o único mediador, aquele que sofreu, que morreu, que foi crucificado, humilhado, para nos resgatar, para nos dar a chance de entendermos o grande amor de Deus, de crer neste amor, de desenvolver a nossa fé e assim sermos salvos, assim sermos aqueles que vão fazer a diferença aqui agora, sendo um testemunho vivo, alguém que vai realmente levar. Então, quando nós lemos essas cartas de Timóteo, nós conseguimos ver claramente o amor, o cuidado de Deus para conosco. O amor, quando é expresso através de Jesus, quando esteve aqui, ensinando e cuidando dos discípulos. A mesma coisa, Paulo cuidando e ensinando aos seus discípulos, a Timóteo, a Tito, tanto a outros que ele menciona ao longo da sua carta. Mas para Timóteo existia um carinho especial. Timóteo era o queridinho de Paulo. Timóteo era aquele que tinha algo especial, um carinho muito grande, a ponto dele chamar o meu amado, o meu filho na fé. Paulo tinha um carinho muito grande para com Timóteo. E Timóteo, ele recebe uma instrução através dessas cartas, algo encorajador e algo que despertou em Paulo uma preocupação. Na primeira carta a Timóteo, Paulo, ele não está preso, mas ele escreve a Timóteo, motivando, encorajando ele para cuidar da igreja em Éfeso, onde Paulo deixou ele incumbido, responsável por cuidar daquele lugar, a cuidar daqueles irmãos, a cuidar daquela igreja que está crescendo, a cuidar daquela igreja que agora, nos primeiros tempos,
está começando a buscar, a entender quem é Jesus. Entender que agora a lei, ela vem sendo agora superada por todo o amor de Deus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor de Deus para com cada irmão, com cada filho, mas deixando muito claro que esse amor ele deve ser o quê? Inundado. Deve ser alcançado. Ele deve ser distribuído. Esse é o cuidado. E o que acontece quando nós olhamos para a igreja em Éfeso? Está acontecendo algo onde as pessoas estão se infiltrando naquela igreja para contaminar este evangelho, para mostrar um outro ponto de vista, para mostrar algo diferente daquilo que Paulo ensinou a Timóteo. Como nós vimos na semana passada, Timóteo, ele vem sendo alcançado através da fé da sua avó, da sua mãe, e passou a ele. A sua avó Lloyd, depois a sua mãe Eunice, e agora através de Timóteo. Mas foi Timóteo quem ganhou este filho na fé. Foi Timóteo quem alcançou através de Jesus Cristo a Timóteo. E nós vimos na semana passada sobre esse guarda-chuva da fé, que fala sobre o discipulado. E não tem nada mais gostoso de entender o discipulado como uma preocupação. Assim como Jesus cuidou ali dos discípulos que estavam com ele, existia uma preocupação de Jesus para com eles em amor, para que eles andassem no propósito e no caminho correto, no caminho que agrada a Deus, no caminho que leva aqueles discípulos a serem grandes testemunhas, grandes referenciais. Quando Paulo também recebe este cuidado, e Paulo começa a colocar em prática esse amor, começa a colocar em prática este discipulado, ele tem também essa mesma preocupação com Timóteo. É amor de pai. Quando nós entendemos esse passar de geração em geração, que chega até nós o Evangelho, foi por causa que alguém pagou o preço através do amor, com preocupação para que aquelas gerações realmente façam valer a pena a vida que Deus deu, honrando, glorificando, adorando, não buscando os seus próprios interesses. Então, discipulado é o cuidado que vem para nos ensinar. Então, Paulo, que levou a Timóteo a palavra da salvação, agora está ensinando Timóteo, que é jovem, que ele é tímido e passa por enfermidades. A palavra de Deus diz que Timóteo sofria de alguns males, de algumas enfermidades estomacais. E ele é muito jovem, então há um cuidado agora com ele liderando essa igreja e chegando a ensinar a palavra genuína, a palavra na verdade, a palavra na essência, mas os elementos básicos. Quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente vê Jesus ensinando os discípulos, quando nós vemos Paulo ensinando também os seus discípulos, somente o básico é ensinado. Não precisa inventar nada mais. Hoje em dia as pessoas tentam inventar tantas coisas na igreja e está deixando de lado o básico. Nós temos vivido esta geração e vou pedir para colocar o tema dessa ministração:
Ó geração, vigia. Ó geração, vigia. Pois nós estamos vivendo algo onde, nos dias de hoje, as pessoas já não querem mais viver o básico da palavra. Não querem se dedicar a fazer o simples e poderoso que a palavra nos ensina. Quando Paulo ele começa a ensinar a Timóteo a perseverar, como foi falado aqui no ofertório, a palavra de perseverança, ele está alertando para que Timóteo seja perseverante naquilo que ensinou, ou seja, na oração. Um ponto fundamental que Paulo dirige a Timóteo: ore. É importante a oração, é importante a gratidão em ações de graça. Hoje nós vivemos uma geração onde já não tem mais gratidão no coração. Não há mais a gratidão pelas pequenas coisas e nem pelas grandes coisas. Não há gratidão em acordar e glorificar a Deus pela vida. Não há gratidão por declarar o amor a Deus por quem Ele é. Ao menos que tenha um grande motivo. Ao menos que recebeu uma bênção. Se não recebeu, se as coisas não aconteceram da maneira que quer, não há gratidão. Falta gratidão. E é gratidão, então, dizer palavras de amor. Ser grato por ser alcançado por este amor de Deus. Ser grato porque nós temos um Deus que é o Deus soberano acima de tudo e de todos. Achar que Deus é algo tão distante e algo que está ali somente para suprir os desejos, como um gênio da lâmpada. Ser testemunho vivo. Paulo orienta a Timóteo a andar de uma maneira íntegra, de uma maneira correta, de uma maneira onde as pessoas olhem para ele e vejam quem? A Cristo Jesus. Isso é ser um testemunho vivo. Não somente na congregação, não somente na igreja, mas fora da igreja. A ser um testemunho dentro de casa, a ser um testemunho na escola, a ser um testemunho no trabalho, a ser um testemunho no trânsito, a ser um testemunho aonde estiver. Aonde estiver, ser um testemunho vivo. A maneira de se comportar no culto. Sabe por quê? Paulo, quando ele começa a falar para Timóteo como é o cuidado no culto, e quando nós olhamos nos dias de hoje, tantas vezes as pessoas estão mais inclinadas com seus olhares para o celular do que para a palavra de Deus. É uma falta de respeito muito grande. É uma falta de respeito quando você vê as pessoas que saem da sua casa, vêm aqui para adorar a Deus, vêm aqui para buscar a presença de Deus, vêm aqui para cultuar este Deus, o Deus que te deu a vida, o Deus que tem guardado com a destra forte, que tem o protegido, o livrado, e você separa esse tão pequeno tempo para ficar mexendo no celular, para ficar vendo coisas na internet, para ficar jogando, para se preocupar com outras pessoas na hora do culto, para fazer qualquer outra coisa. Quando tira tempo para conversar com as pessoas no culto, na hora da palavra, na hora da adoração. Um tempo que foi separado para adorarmos a Deus, para cultuarmos a Deus. E este tempo é deixado de lado.
Ah, mas em casa eu já orei. Mas em casa depois eu assisto de novo a palavra. Que bom. Mas e o testemunho vivo? E Paulo, ele traz os cuidados que devem ocorrer na ordem do culto. Honrar a falta de honra que tem acontecido, a falta de reverência. Uma geração que tem caminhado para o egoísmo tão grande. Eu acho que nunca tivemos uma geração onde o eu é tão prevalecido dentre tudo e dentre todos. Sobre fé, sobre esperança, mas principalmente a pegar com firmeza a palavra do Evangelho sem desviar e dar ouvidos às sã doutrinas que estavam tentando entrar no meio da igreja. Nada diferente do que é hoje. Como tem tentado entrar vãs doutrinas na igreja. Quantas pessoas permitindo com que a igreja adore e faça tantas coisas, como o apóstolo já mencionou aqui, faz um show na pregação, luzes, imagens, sensacionalismo, faz curso para mexer com o sentimento das pessoas, para arrancar aplausos e gritos, para arrancar lágrimas, fazendo do púlpito um trampolim para o seu eu, para a sua carreira. Onde a palavra é apenas para ser vivida, glorificada, exaltada, com muita reverência. E eu louvo a Deus por Deus ter colocado eu e a minha família nesse ministério, onde leva a sério isso. Onde nós buscamos a palavra de forma genuína, sem querer viver nada de diferente, não permitindo com que o mundo entre no meio onde nós estamos a cultuar. Quantas pessoas têm feito novas religiões para permitir o que é proibido na palavra de Deus. Quantas coisas que, se a gente mencionar de púlpito, como está sendo gravado, se nós mencionarmos, eles tiram do ar. Não permite com que a verdade seja dita. Simplesmente para afagar o coração, para deixar o coração, o eu cada vez mais gordo, mais cheio, mais orgulhoso de si mesmo. Nos dias de hoje, a mesma palavra para vigiar, nós temos visto. Abra comigo a palavra lá em 2 Timóteo agora, segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Agora nós vamos ler de 1 a 4. Olha o que Paulo está ensinando a Timóteo. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também.
algo diferente daquilo que nós temos vivido nesta geração? Exatamente isso, infelizmente. E cada vez mais forte, e com cada vez mais poder e autoridade, dando orgulho. Sabe por quê? Porque as pessoas são mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. O Senhor nos chamou, nos deu vida para termos relacionamento com Deus, para sermos amigos de Deus, para entender quem Deus é, para sermos verdadeiramente aqueles que estão aqui para cumprir o nosso chamado. Cada um de nós aqui tem um chamado. Cada um de nós foi dado um dom. A cada um de nós foi dado um destino. Mas acima de tudo isso, é o amor a Deus sobre todas as coisas. E isso tem deixado de lado. E tem feito com que os prazeres falam mais alto. Com que as nossas vontades gritem. Quando a palavra de Deus fala que o amor de Deus e a vontade de Deus é para que todos sejam salvos, nós precisamos entender que Deus ele tem como vontade mesmo fazer com que as nossas vidas sejam salvas. Mas depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós verdadeiramente cumprir o nosso papel para sermos amigos de Deus. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas se nós andarmos dessa maneira, como diz a palavra, não tem sentido algum. Tudo tem atraído o homem, seus pensamentos, distanciando da presença de Deus. Está cauterizando o amor por Deus aos poucos e não sentindo mais. Tudo é mais importante, tem mais valor e recebe mais dedicação à alegria. Tantas coisas atraem muito mais hoje o pensamento, o coração do homem, do que a vontade e a sede de buscar a Deus sobre todas as coisas. Nós não estamos aqui para satisfazer o nosso eu. Nós não estamos aqui para viver a vida da gente do jeito que a gente quer. Deus ele tem o melhor para nossas vidas? Tem. Deus quer que nós usufruímos e nos alimentamos e tenhamos o melhor desta terra? Tem. Mas sem Ele? Será que é essa realmente o versículo que eu pego e vou viver isso? Eu vou viver o melhor dessa terra porque Deus tem isso para mim e ponto final? Porque Deus, Ele é amor? Porque a sua graça é maravilhosa, e a sua misericórdia infinita, então eu posso viver exatamente assim? É tempo de vigiar, porque nós estamos entrando cada vez mais no dia da volta de Cristo. E isso é bíblico. Isso que eu estou falando, a maneira com que a nossa geração tem vivido, retrata exatamente o fim dos tempos. O amor de muitos se esfriaria. As pessoas já são inimigos de Deus e não mais amigos de Deus. E quando você leva a sério, você é careta. A palavra de Deus está desatualizada. Não tem essa de ficar vivendo exatamente. Nossa, aí você vai ficar bitolado. Para com isso. Ou seja, as vãs doutrinas tentando nos afastar, achando que púlpito pode subir qualquer um. Não precisa mais ter temor, não precisa ser, só precisa ser técnico. Sabe cantar bem, sabe tocar bem, sabe falar bem, assume o púlpito, porque isso vai atrair pessoas. Cadê o temor? Cadê a reverência?
Todos nós erramos, todos nós pecamos. Mas se nós não levarmos uma vida correta, uma vida de santidade, uma vida de exemplo, como que podem assumir compromissos no reino? E é o que mais tem acontecido. As pessoas estão fazendo com que o evangelho seja cada vez mais banalizado, justamente pelas pessoas que têm assumido, pelas pessoas que têm exercido funções e pessoas que conhecem a palavra de uma maneira muito mais do que eu, muito mais do que qualquer um aqui, mas não vivem essa palavra. E conseguem debater. E conseguem fazer de tudo para provar e cauterizar que a palavra não é para ser vivida. Não precisa ser assim. Quando nós olhamos no capítulo 4 de Timóteo, também de 1 a 4, segundo a Timóteo 4, de 1 a 4, diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Olha só o que Paulo está... Timóteo, meu filho, olha o que está acontecendo, Timóteo. Presta atenção, porque daqui a pouco as pessoas já não querem mais ouvir a palavra. A palavra confronta, então eles não querem mais. Não querem mais viver isso. Eles querem viver algo que massageia o ego, que coloca você em posições bacanas, em que você não precisa abrir mão das coisas, não. Que você pode viver, sim, uma vida do jeito que você quer. Que você pode viver da maneira que você quiser. Sabe como as pessoas têm buscado a Deus? Assim como os filhos pródigos. Mais uma vez, reforço aquilo que o Levi falou aqui de quarta-feira. Como é maravilhoso vir aqui escutar a palavra de Deus. A cada quarta-feira, nós temos sido muito abençoados. E não quarta-feira agora, quarta-feira passada, a pastora Adriana falou sobre os filhos pródigos. Uma palavra tão abençoada. E quando você olha os filhos pródigos agindo, é a mesma coisa com que essa geração tem olhado para Deus. Quer apenas a herança, quer apenas a bênção. Não quer estar na presença de Deus. Quer apenas a bênção. Me dá a bênção, porque eu estou vivendo muito bem lá fora. Eu não posso me separar dos amigos, dos deleites, das coisas que me atraem. Eu só quero sua bênção, Deus. Me dá apenas a sua bênção. Ponto. Ou, como o outro irmão, que mesmo dentro da casa, mesmo estando dentro da morada do Pai, mesmo estando na igreja, que é a nossa realidade, não reconhece o Pai, não ama o Pai. Está mais preocupado, Pai, assim como você está dando bênção lá para fora, me dá um carneirinho aí. Deixa eu festejar com os meus amigos, como meu outro irmão. As pessoas já não entendem mais dentro da igreja, porque esta é uma palavra para os crentes e não para os descrentes.
É uma palavra que Paulo está dando a Timóteo para ele exortar e animar os crentes. Não é nenhuma palavra que ele está ensinando para ganhar novas vidas, mas sim para os crentes. Timóteo, cuidado, porque as pessoas estão desanimando de viver a sua vida espiritual e querem agora juntar outros mestres com outras doutrinas para viver de uma maneira mais fácil. A carne fala mais alto. É tudo me dá. É uma geração do me dá, me dá, me dá, me dá. Precisamos entender o grande amor de Deus para sermos e agirmos como vaso de honra, como a palavra também no livro de Timóteo diz, para fins honrosos, que haja gratidão, respeito, honra, tremor ao Rei dos Reis e Senhor do Senhor. A nossa vida, quando nós estamos aqui, é para adorar a Deus, é para levantar as nossas mãos, para exaltar aquele que vive, aquele que é, que há. Arrependimento, permitir viver o melhor dessa terra, amando a Deus e servindo de todo o coração as vidas. Pedir para o Ministério do Louvor já se posicionar. Talvez você pergunte, mas existe uma fórmula secreta? Existe algo que eu tenha que fazer? Algo que é uma receita de bolo? Não, não tem. Mas a palavra nos exorta em sermos vigilantes. Sermos vigilantes com esses dias, pois muitos serão confundidos e desviarão da fé. O que tem acontecido cada vez mais são crentes se desviando da fé. São crentes se esfriando na fé. Eu só quero ir na igreja para fazer aquilo que eu gosto. Se não for para fazer o que eu gosto, eu não faço. Eu não vou na igreja. Se não for para cantar, eu não vou. Se não for para poder pregar, então eu não vou. Se eu for lá para tocar o louvor que eu não gosto, então eu nem vou. Se for lá para ter que ficar cumprimentando as pessoas, ajudando e trazer o filhinho do amor, eu nem vou, então. Estou pedindo muito. Eu gosto do meu mundinho. Eu gosto do meu eu. Mas se eu tiver uma oportunidade, aí sim. Aí é benção. O que Paulo exorta Timóteo ao cuidado para sermos vigiantes. É tempo de voltar-se para Deus de todo o coração, de toda a consciência, com fé e amor. Porque a palavra de Deus diz lá em Apocalipse 16:15: eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. A palavra de Deus nos exorta a estarmos vigilantes. Quero convidar você a ficar em pé. Quero convidar você a parar e pensar um pouco. Como tem sido a minha vida? Como tem sido o meu caminhar? Será que verdadeiramente eu tenho amado a Deus sobre todas as coisas, ou os prazeres têm me levado a não ser amigo de Deus, como diz a palavra? Será que eu estou disposto verdadeiramente a andar de uma maneira que honre a Deus? Pois essa geração já não tem mais temor a Deus. Essa geração já não tem mais tremor. Não se importa com os compromissos, não se importa com a palavra, não se importa com as pessoas,
vivem falando mal, vivem se enganando. O Senhor nos chama para vivermos uma vida sendo Ele o nosso amigo maior. Eis que venho como ladrão. Ninguém espera o ladrão, mas Ele está muito perto, tão perto à sua volta que a gente nem imagina. E Ele fala: feliz aquele que permanecer vigilante e que conserva consigo as suas vestes, ou seja, que anda em santidade, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Feche seus olhos. Vamos refletir, tirar um tempo para refletir naquilo que a palavra vem nos confrontar, naquilo que Paulo tem alertado a Timóteo e nos alerta na nossa geração. Pare e pensa. Sonda o seu coração. Sonda o seu coração.